Está no ar, o Jornal Regional. Chegando para a edição de final de semana do nosso Jornal Regional e você confere os destaques de hoje. Polícia apura denúncia sobre maus tratos a idosa acamada em Rio das Ostras. Operação na Polícia Civil combate o que é apontado como o maior esquema de pirâmide financeira do Estado. Corte da Barra em Teresópolis vai passar por novas obras e trânsito fica ainda mais complicado com mudanças. Procon e Enel promovem mutirão para ajudar consumidores no município de Magé. Câmara dos Deputados volta à ação para conseguir a liberação das emendas de parlamentares. Além disso, tem outras informações das cidades, previsão do tempo, matérias policiais, agenda cultural e muito mais agora no nosso Jornal Regional. Bom, iniciamos essa edição agradecendo a sua companhia, desejando um ótimo final de semana e também agradecendo a nossa equipe técnica. A gente vai começar o giro de informações dos municípios, dessa vez pela região serrana. Vamos conferir. Começamos por Teresópolis, destacando retomada de obras no Corte da Barra, na Avenida Presidente Roosevelt, em área aí que abrange também a BR-495, no quilômetro 5, né, dessa rodovia federal, no misto ali de área que tem responsabilidade do município e também do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A última fase das obras de contenção de encostas naquele local será retomada segunda-feira, segundo informações, e deverá durar cerca de 5 meses. A partir das 7 da manhã do dia 4, os veículos que vêm de Quebra-Frascos, Posse, Careme, Granja Florestal, Cascata do Imbuí e outros bairros que estiverem seguindo em sentido Várzea, deverão acessar a Rua das Paineiras no bairro de mesmo nome, no sentido único Várzea. Já os veículos que estiverem na Avenida Presidente Roosevelt, na altura da Revendedora Supergás Brás, próxima à entrada para o bairro do Loteamento Fel, deve acessar a Rua das Paineiras, retomando o sentido normalizado da Avenida Presidente Roosevelt a partir da loja Nós. O alerta fica para os motoristas da região, especialmente aqueles que vêm dos bairros que acessam a ponte do Imbuí. Confira vídeo de morador divulgado nas redes sociais falando dos engarrafamentos que já estão acontecendo no local e que tendem a piorar com o andamento dessas obras a partir de segunda-feira. Bom dia, pessoal. Pessoal, olha o que está acontecendo aqui na saída da ponte do Imbuí. Olha bem. Veja bem, aqui nós estamos aqui quase 1 quilômetro da saída lá da ponte. Olha aí, ó. Todo dia é esse trânsito aqui, ó. Olha lá onde está a saída lá, ó. Eles fecharam um desvio que tem ali em cima e aí começou a acontecer isso aqui. Pode ter sido por causa disso. Não sei se tem que voltar essa ponte lá, que era uma rua sem saída, né? Tinha uma ponte que atravessava esse rio aqui. Ainda falando de região serrana, destacar que Teresópolis anunciou, através da Prefeitura, que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos intensificou a limpeza dos 9 cemitérios municipais, preparando para esse sábado, dia 2 de novembro, dia de finados, tradicional da comunidade católica. Além da manutenção diária, segundo a Prefeitura, os cemitérios Carlinda Berlim, que fica na área urbana, e os de Canoas, Venda Nova, Bom Sucesso, Vieira, Santa Rosa, Rio Preto, Serra do Capim e Vale Alpino receberão reforço na capina, poda e varreção, com renovação pontual da pintura de meio-fios e de postes. Em Petrópolis, uma informação nada positiva. Segundo reportagem do jornal O Diário de Petrópolis, até outubro deste ano, os números de queimadas nas matas de Petrópolis superaram os 2 últimos anos.
a linha verde registrou 29 ocorrências de queimada, um aumento em torno de 65% em relação ao ano passado. Vale lembrar que os bairros de maior número de ocorrências foram o Caxambu e Posse com 8 cada uma e Araras com 4 ocorrências. E foi publicado em Diário Oficial essa semana decreto assinado pelo governador Cláudio Castro, homologando a situação de emergência no município de Guapimirim. De acordo com o decreto, considerando a urgência da situação de estiagem no município, serão permitidas ações sem a necessidade de licitação para fazer face às emergências. O decreto assinado pelo governador foi publicado no Diário Oficial dessa quarta-feira, dia 30 de outubro. Uma antiga reivindicação de moradores do bairro da Ribeira, em Cachoeiro de Macacu, foi atendida nos últimos dias. Segundo a prefeitura do município, mais um pediatra passou a atender nos plantões da unidade de pronto atendimento, a UPA Prefeito Rui Coelho Gomes. Já havia muita reivindicação de moradores para que mais um profissional fosse levado ao local, principalmente devido à grande demanda pela pediatria. Momento de ver alguns dos destaques dos últimos dias no noticiário do Brasil e do mundo. Um novo projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados com o objetivo de desbloquear as emendas parlamentares que se encontram atualmente congeladas. O projeto de lei foi protocolado após aval do Congresso, Governo, STF e da Advocacia Geral da União. Pela proposta, as emendas individuais de transferência especial, também conhecidas como emendas PIX, só poderão ser feitas com identificação do valor e do objeto ao beneficiado. E devem ser destinadas preferencialmente a obras inacabadas. Outra novidade é que os recursos ficarão sujeitos à apreciação do Tribunal de Contas da União. Já as emendas de comissão propostas por líderes partidários precisarão de aprovação em uma reunião pública. Devem priorizar programas de interesse nacional ou regional e pelo menos metade dos recursos precisarão ser destinados a ações ou serviços de saúde de acordo com critérios do SUS. No caso das emendas de bancadas estaduais, ficarão limitadas a 8 por unidade da federação, sem possibilidade de indicação de parlamentar para demanda específica, e os recursos precisarão ser aplicados em obras estruturantes. Nós conseguimos acabar de vez o orçamento secreto. E isso vai ficar no passado do país. Isso era muito ruim. Não combina um ato no Poder Legislativo, o uso de recurso público, com algo secreto, com algo escondido. Então, agora nós temos a máxima transparência, há uma certa conexão com os programas em andamento do governo federal e que, dessa forma, sem dúvida alguma, o Supremo Tribunal Federal irá levantar esse impedimento que hoje existe. A expectativa é de que o projeto de lei seja votado no plenário da Câmara na próxima segunda-feira. Os parlamentares têm pressa, já que as emendas seguem bloqueadas desde agosto por decisão do ministro Flávio Dino, do STF, por falta de transparência e rastreabilidade. Atualmente, o Congresso tem cerca de 49 bilhões de orçamento para ser distribuído a critério de deputados e senadores. Para a Transparência Brasil, o projeto de lei ainda deixa muitas lacunas que não garantem a aplicação da lei. É muito genérica a forma como se coloca o que deve ser publicizado ou não, né? Que tipo de coisas devem ser divulgadas para dar transparência às emendas parlamentares. Então, você tem vários desses buracos mesmo que não ajudam muito a situação atual. Fazer a aprovação de um projeto como esse, tão falho e tão cheio de lacunas, a jato, é um erro gravíssimo do Congresso que vai frontalmente contra o interesse público. Mercado de trabalho brasileiro bate recorde. Emprego em alta e desemprego em queda. Nem precisa andar muito neste quarteirão da Lapa, região de comércio popular da Zona Oeste de São Paulo. Praticamente todas as lojas estão contratando. Com tanta oferta, o trabalhador brasileiro nunca esteve tão disposto a dar uma guinada na vida e no emprego. Porque eu penso mais alto, né?
Penso em coisas mais altas para mim, né? Me dou valor também. Se eu tivesse oportunidades, com certeza. Eu procuro evoluir, não só financeiramente, mas como mentalmente. Você tem que estar sempre evoluindo, né, na vida, né? Então, você não pode ficar muito tempo parado só numa coisa só. Não é à toa. Como a procura por mão de obra está grande, o número de trabalhadores com algum tipo de ocupação bateu no terceiro trimestre novo recorde nos 12 anos da pesquisa do IBGE. Destaques para a indústria e o comércio. A indústria, a expansão foi principalmente por meio do emprego com carteira assinada, ao passo que no comércio houve expansão tanto pelo lado formal, ou seja, com carteira de trabalho assinada, mas também um predomínio ainda do crescimento informal pelo comércio. Quase 40 milhões de trabalhadores do setor privado tinham carteira assinada no período. Pouco mais de 14 milhões não possuíam um registro formal. Os dois números também são os maiores da história da pesquisa. Tudo isso contribuiu para que a taxa de desemprego caísse ainda mais no terceiro trimestre. Foi o menor índice já registrado pelo IBGE para esse período do ano e o mais baixo desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. O número de brasileiros em busca de uma oportunidade de emprego foi o menor desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Mais de 1 milhão de trabalhadores saíram dessa fila, na comparação com o mesmo período do ano passado. Nós estamos muito dependentes daquilo que vier a ser definido para a política fiscal. Se efetivamente nós vamos cortar gastos, é claro que isso implica numa certa medida recessiva e vai prejudicar um pouco a oferta de emprego. Por outro lado, no médio prazo, cortando esses gastos, aumenta a confiança do investidor. E os empresários, então, começam a fazer investimento nos seus ativos fixos, expandir a oferta de trabalho. A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, foi proibida de entrar em estádios de futebol em todo o estado de São Paulo. A torcida é apontada como responsável pela emboscada aos torcedores do Cruzeiro na manhã do último domingo no interior paulista. A Mancha Alviverde é apontada como a responsável pela emboscada aos torcedores do Cruzeiro na manhã do último domingo no interior paulista. O Procurador-Geral de Justiça do Estado determinou a participação da GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, nas investigações. A Polícia Civil também apura o ataque, que resultou na morte de um cruzeirense e deixou vários outros feridos. Em nota, a Mancha Alviverde negou o envolvimento com o ataque. A procura por sobreviventes depois da chuva do século que afetou a região de Valência, na Espanha, chegou ao segundo dia. Dezenas de pessoas ainda não foram localizadas e o número de mortos subiu para 158. Cerca de 1.200 soldados da Unidade Militar de Emergências trabalham nas buscas. Em locais subterrâneos, como estacionamentos e garagens, a água ainda não cedeu. Estradas continuam fechadas e o cenário é de total destruição. Em 8 horas, choveu o volume esperado para um ano na região de Valência, no leste da Espanha. A Agência Espacial Europeia divulgou imagens de satélite que mostram a extensão dos efeitos das inundações. Centenas de famílias desabrigadas estão neste estádio. O primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu que todos na região fiquem em casa e disse que a emergência ainda não acabou. E que, por favor, se quedem em casa. Vamos trazer agora a previsão do clima-tempo para os próximos dias. A quantidade de nuvens vai aumentando ao longo do dia e pode chover com força. Atenção voltada para o interior de São Paulo, algumas áreas do centro, leste de Mato Grosso do Sul e grande parte da região central do Brasil, onde os temporais continuam. A chuva também aumenta no litoral sul da Bahia, pode vir com força em Ilhéus e na região de Porto Seguro, enquanto a maior parte do Espírito Santo e do Rio de Janeiro vão ter uma sexta-feira ensolarada. A quantidade de nuvens pode aumentar em um momento ou outro
outro na capital fluminense, mas a temperatura já passa dos 30 graus. Bom, a gente retorna para a segunda parte dos noticiários dos municípios e, como sempre, sexta-feira é dia de saber a agenda, né? O que vai rolar aí nos finais de semana dos municípios com as dicas de cultura e lazer. Vamos conferir algumas. Bem, vamos começar pela agenda de Rio das Ostras, que nesse final de semana tem mais uma feira cultural Vila Rainha Especial Brechó, lá na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, na Praia do Centro. Também na sexta, às 20 horas, no Teatro Municipal, tem um espetáculo Naquela Mesa, Entre o Sal e o Silêncio. Já no sábado, dia 2, de 15 às 22 horas, tem o Som do Mar do Norte, na região de Mar do Norte. No domingo, dia 3, tem mais uma edição do Choro da Maria, às 17 horas, na Praça São Pedro. E no Teatro Municipal, às 19 horas, tem Dr. Bezerra de Menezes, A Cura do Corpo e da Alma. O dia 5 de novembro marca o Dia Nacional da Cultura. E em Teresópolis, as comemorações começam nesse domingo, dia 3, com 2 tradicionais eventos. A partir de 10 da manhã, artistas da moda de viola, música popular brasileira, sertanejo, repentes e mais se apresentam em mais uma edição do Cultura de Raiz na Casa de Cultura. Às 15 horas, na Matriz de Santa Teresa, na Várzea, acontece mais uma edição do projeto Música na Matriz. A atração será a recém-criada Camerata Vivate, de Teresópolis, que tem como objetivo a disseminação da música erudita e popular brasileira. Na sequência, você confere com Rodrigo Morim de Umabec outras notícias das cidades. Após a forte ventania que deixou vários bairros de Magé sem energia, o Procon e a Enel se uniram em uma força-tarefa para atender as vítimas que enfrentam transtornos causados pela falta de eletricidade. A parceria tem como objetivo atender e orientar os consumidores prejudicados, além de acelerar a recuperação dos serviços essenciais. As rajadas de vento, que chegaram a 50 km por hora, danificaram a rede elétrica em várias regiões, resultando em quedas de energia que afetaram residências, comércios, hospitais e escolas. Desde então, muitos de moradores têm procurado o Procon para relatar perdas de alimentos e medicamentos, danos a eletrodomésticos e prejuízos no funcionamento de empresas locais. O atendimento no centro da cidade acontece no térreo do prédio da prefeitura. Em Piabetá, rodoviária localizado no espaço Governo Mais Amor por Você. Segunda a sexta de 9 horas às 17 horas. As reclamações podem ser realizadas pelo e-mail institucional. Em Rio das Ostras, a polícia apura caso de uma enfermeira acusada de maus tratos a uma idosa. Matéria de Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas. A Polícia Civil de Rio das Ostras indiciou uma enfermeira por tortura e maus tratos contra uma idosa de 77 anos. No vídeo gravado em setembro, a cuidadora aparece agredindo a idosa. Cenas revoltantes, registradas por uma câmera instalada no quarto da idosa. O caso registrado em setembro foi investigado após denúncias de agressões físicas e psicológicas, o que levantou suspeitas sobre o tratamento dado à idosa. Ao comparecer à delegacia, a enfermeira optou por permanecer em silêncio, diante dos questionamentos. Bem, a casa tem câmeras de segurança. E no momento eu não estava, eu já tinha levado meu filho para a clínica, eu sou mãe de uma criança autista. E eu muito cedo já estou na clínica que fica no outro extremo da cidade. Aí a técnica que assumiu o plantão me ligou e falou que a minha mãe estava machucada. Daí eu fui pedir a pessoa que me ajuda com as câmeras a olhar o horário da manhã, o plantão anterior, para ver se achava alguma coisa suspeita. E aí foi encontrada a imagem. O vídeo foi encaminhado ao Ministério Público, que analisará as medidas a serem tomadas no processo judicial. A suspeita foi localizada e compareceu em sede policial, mas se reservou o direito de permanecer em silêncio. O médico que primeiro encontrou as lesões na idosa também foi ouvido
corroborou a tese do legista e a filha da ofendida foi ouvida por mais de uma oportunidade para que se fosse averiguadas as circunstâncias de um eventual crime de tortura. Fato esse que foi constatado a nosso critério a partir da aferição de todos os elementos que continham no procedimento. Você assistiu o vídeo, qual foi o seu sentimento? De dor, primeiro, tá? A gente tem uma certa culpa, porque eu estava na clínica com o meu filho, eu não estava no quarto. E como eu sou advogada, eu consultei a pena, e aí eu senti revolta. Bem, eu espero que ela não, que o ato não seja enquadrado somente como agressão a uma idosa, e sim seja enquadrada como tortura, para que ela sofra uma pena maior. O noticiário agora é o policial, trazendo informações dos batalhões de polícia militar e das delegacias de polícia civil. A polícia de Macaé ainda apura os autores de disparos contra um transporte por aplicativo que trafegava pela linha azul, próximo aos prédios da MRV. O motorista que havia pego a corrida na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, levava 3 passageiros em direção ao bairro Lagomar, quando o veículo foi atingido por tiros. Ele perdeu o controle e caiu no canteiro central da via. O motorista sobreviveu, mas outros 2 elementos que estavam no carro, conhecidos por DG e Cachaça, teriam morrido no local e ambos teriam envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Civil, com apoio do Ministério Público, realizou na manhã dessa quinta-feira, dia 30, a operação contra um grupo apontado como a maior pirâmide financeira que atuou no estado do Rio de Janeiro. Desde 2015, a quadrilha movimentou mais de R$1 bilhão e atuaria também no estado de São Paulo. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra 4 integrantes do grupo nos bairros de Flamengo e Jacarepaguá e também nos municípios de Niterói e Magé. As vítimas preferenciais eram militares, aposentados, pensionistas e servidores públicos. De acordo com as investigações, os criminosos atuavam por meio de 15 empresas criadas exclusivamente para aplicar o golpe. 3 veículos haviam sido apreendidos, além de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros de mais de R$1.400.000. Já nesta sexta-feira, policiais civis da 110ª DP de Teresópolis realizavam uma operação contra traficantes no bairro das Paineiras. Eram cumpridos 6 mandatos de prisão e 7 de busca e apreensão. A Polícia Civil ainda não havia concluído o balanço da ação, mas informou que 3 pessoas foram capturadas logo pela manhã. A gente vai chegando ao final desta edição, agradecendo a sua companhia, desejando um ótimo final de semana. O Jornal Regional volta com edição inédita na segunda-feira. Obrigado à nossa equipe técnica e até o próximo. Campanha Mundial de Combate à Poliomielite. Paralisia infantil e poliomielite são a mesma coisa, e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos podem receber a vacina contra a polio em qualquer unidade básica de saúde. A vacina é segura, eficaz e de graça. Nossas crianças merecem um futuro sem polio. Uma ação Rotary INE Fiocruz. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.
Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis.